É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste sábado, da sexta semana do tempo da Páscoa. Está na sexta semana do tempo da Páscoa, no sábado, significa dizer que nós estamos no segundo dia da novena de Pentecostes, porque a novena de Pentecostes começa um dia depois que se completam os 40 dias da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que esse é um número simbólico destes 40 dias, significa todo um tempo, toda uma etapa que propõe reforma, mudança de vida. Olha só, foram 40 dias que a gente se preparou para chegar até a celebração da Páscoa, depois mais 40 dias, completando o ciclo da ressurreição e da presença de Jesus no meio dos seus discípulos, aparecendo a eles. No 40º dia, Jesus retorna para o Pai sem nos abandonar, permanecendo presente aqui no meio de nós. Nós que falamos a língua portuguesa, somos a única nação do mundo que pode dizer, quando o sacerdote saúda dizendo o Senhor esteja convosco, que pode dizer Ele está no meio de nós. Nós reafirmamos, fazemos uma profissão de fé nesta presença contínua de Jesus, o que significa dizer que nós reafirmamos a perenidade do mistério da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos a dizer com essa expressão que é Páscoa entre nós continuamente, porque o ressuscitado vive entre nós. Tem até um canto que diz isso, né? O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Sim, o ressuscitado vive no meio da gente, ele permanece conosco. Ele está acompanhando os nossos passos. Amanhã, a igreja no Brasil e em várias partes do mundo vai celebrar esse mistério que na liturgia da igreja celebra-se no 40º dia, foi na quinta-feira passada, portanto, a festa da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, em uma homilia, falando para os seus diocesanos sobre o mistério da Ascensão do Senhor, a homilia 261, ele diz assim: olha, se vocês querem celebrar de uma maneira fiel, santa, correta, espiritual, amorosa, esse mistério da Ascensão do Senhor, portanto, elevem-se com ele e mantenham o coração de vocês no alto. Aquilo que quando a gente ouve em cada liturgia diz, corações ao alto, a gente diz, o nosso coração está em Deus. Ter o coração em Deus não significa um esforço que a gente faz para manter o coração em Deus, não. Jesus, na sua ascensão, já levou consigo o coração humano. Aquilo que Agostinho, nas suas confissões, diz, Senhor, tu fizeste o nosso coração para ti, nosso coração vai estar inquieto enquanto não repousar em ti. Portanto, o Deus que criou o nosso coração para ele já deu a solução de nós termos o nosso coração nele. Temos o nosso coração nele através do seu Filho Jesus Cristo. Em Deus está o nosso coração. Portanto, precisamos criar essa sintonia de vida para manter o nosso coração ancorado no coração de Jesus, junto com o coração de Jesus. Este sábado da sexta semana, então nós ouvimos o Evangelho de João no capítulo 16, versículos de 23 a 28. E é uma coisa interessante porque a cada sábado o nosso olhar se volta para Maria. Maria também é essa que no seu coração acolhe a palavra de Deus e medita sobre essa palavra, e medita sobre todos os fatos acontecidos na vida de Jesus. Desta forma, com ela a gente aprende como é que a gente mantém o nosso coração no alto, como é que o coração da gente fica elevado, fica naquela altura necessária, meditando as palavras de Jesus. E Maria disse, numa certa feita nas bodas de Caná, ela disse para os serventes, façam tudo o que ele disser. Portanto, a forma de manter o coração no alto e o nosso coração junto com Cristo é observando as palavras de Cristo, é realizando na nossa vida aquela que é a sua vontade. Qual é a vontade de Jesus? Qual é o mandamento de Jesus? Ele deixou explicitamente, ele nos deu um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei.
O mandato de Jesus, portanto, é esse. O mandamento de Jesus é esse. Nós temos um mandato de Jesus para executar na vida da gente. E na medida que a gente executa esse mandato de Jesus, a gente está em sintonia com ele, a gente está em harmonia com ele, a gente tem nele, junto dele, o nosso coração e o coração dele em nós. Não é? Essa é uma operação de transplante de coração. Jesus toma o nosso coração e nos dá o seu coração. Coração cheio dessa obediência à vontade de Deus. E a obediência à vontade de Deus não é outra coisa senão essa: amar os nossos irmãos. O Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 23 a 28, é Jesus com seus discípulos no cenáculo, na última ceia. Jesus diz, portanto, aos discípulos: em verdade, eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vo-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente falarei do meu Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Portanto, às vésperas da celebração da festa da Ascensão do Senhor, ouvir essa palavra de Jesus que está voltando para o Pai é um incentivo para mim e para você para vivermos no estilo de Jesus. Mas olhemos bem para aqui, Jesus disse para a gente pedir ao Pai que isso seria concedido se fosse pedido no seu nome. Portanto, nós recebemos um mandato de Jesus e podemos pedir em seu nome. Mas, gente, o que é que significa aqui isso? Significa que pedir em nome de Jesus significa pedir no estilo de Jesus. No nome de Jesus significa na sua pessoa, nos seus pensamentos, sentimentos e na sua forma de agir. Como foi que Jesus agiu? Portanto, a gente precisa primeiro conhecer o estilo do filho, a forma de ser filho e ser filho como Jesus, para que a gente possa pedir e ser atendido. Nesta quinta-feira santa, quando Jesus, aqui depois dessa oração, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele vai dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito conforme eu quero, mas segundo a tua vontade. Sábado estamos pensando em Maria, pensamos com Maria, e o que foi que ela também fez? Eis aqui a serva do Senhor. Portanto, pedir em nome de Jesus e ter a certeza de que vai ser atendido é se a gente tiver também os sentimentos de Jesus, para pedir como Jesus, para pedir somente aquilo que Jesus pede. E aquilo que Jesus quer, isso seja feita a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos diz que nós não sabemos rezar como convém e que, portanto, o Espírito vem em nosso socorro e o Espírito clama, reza, pede em nós. E como é que o Espírito reza em nós? Clamando Abá, ó Pai. Portanto, o grande dom que a gente recebe de Deus é o dom de ser filho. Filhos adotivos. Ser filho adotivo não é ser filho porque a gente tem muitas necessidades, aí alguém vem e adota. Na concepção do mundo antigo, se adotavam pessoas que tinham capacidades. Portanto, se a gente tem o espírito de filho dentro da gente, a primeira coisa que o Espírito vai fazer em nós é abrir os nossos olhos para nós vermos as nossas capacidades, para nós vermos as nossas potencialidades e vermos como é que nós podemos nos colocar a serviço do outro. Porque o mandato que Jesus deu para nós foi esse: amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Portanto, realizar a vontade do Pai é viver no amor. E certamente vivendo no amor, a nossa alegria vai ser completa. Porque a nossa alegria não vai ser só aquela alegria de receber, de acolher e de acumular. Vai ser a alegria de quem sabe e pode dar. A alegria de quem dá não é a alegria de quem dá muito, é a alegria de quem dá tudo. Você se lembra que Jesus um dia estava no templo vendo as pessoas jogando as moedas lá dentro, fazendo as suas ofertas, os ricaços que chegavam e faziam grandes ofertas, e chegou uma pobrezinha viúva e deu uma moedinha que não valia nada.
diante dos olhos humanos, diante da economia, diante do sistema econômico. Mas aquela senhora deu tudo o que ela tinha para viver e Jesus disse, essa daqui deu a maior oferta. Portanto, ter o Espírito de Deus em nós e termos o Espírito de filhos é ver que a gente pode dar. E que o que a gente tem para dar não é que sempre tenha que ser uma coisa grande, mas é aquilo que a gente é capaz de dar e confiar na força do que é pouco, na força do que é pequeno, na força do pequeno gesto. A gente pode dizer, não, o que eu estou fazendo aqui, já que o que eu tenho é pouco, então eu não faço nada. E se omite, não. O que eu tenho eu posso fazer e aquilo que eu posso fazer eu faço. E Deus é quem faz o milagre. Olha nas bodas de Caná, façam tudo o que ele vos disser. Jesus disse, eis a talha de água. Eles estavam precisando de vinho. Se fossem pensar na lógica humana, aqueles servos não teriam feito o que Jesus pediu para fazer. Eles estavam precisando de vinho porque é que iam encher a talha de água. Mas obedeceram. Então, ter o espírito do filho adotivo é o espírito da obediência, ou seja, da escuta, de escutar em profundidade. Pode parecer muito simples, muito sem sentido o gesto que a gente pode fazer na vida do outro, mas se feito por obediência a Deus, nesse desejo de amar o outro, muita coisa de milagrosa pode acontecer. Os verdadeiros sinais. Aí a gente rezar no nome de Jesus, orar no nome de Jesus, suplicar no nome de Jesus, é entrar nesse espírito de filho, o espírito da obediência profunda. E muitas vezes é o espírito também de uma certa desobediência a tudo que é esquema já preconcebido. Jesus, por exemplo, num dia de sábado, os judeus diziam, não se pode fazer nada nesse dia. E ele tranquilamente disse a um homem que estava paralítico, pega o teu leito e vai para a tua casa, assume a tua vida, assume a tua problemática do passado, volta para a tua casa, volta para dentro de ti. Então Jesus ensinou a desobedecer também certos esquemas preconcebidos, esquemas que paralisam a gente, que não fazem a gente avançar. Entrar no espírito do Filho é isso, rezar em nome de Jesus é rezar como quem tem as atitudes desse Filho de Deus que veio ao mundo e que agora voltou para o Pai. Agora ele voltou para o Pai deixando conosco o seu espírito, o seu jeito de ser, de pensar, de sentir e de agir. Agora cabe a você, agora cabe a mim reinterpretar no mundo esse jeito filial de ser. Que é isso que nós queremos pedir a Jesus. Essa graça de chegando a termos passado pelos 40 dias do tempo da Páscoa, nos aproximando para o dia de Pentecostes e pedindo esse dom do Espírito Santo, nós queremos pedir a graça de desejar, de aspirar as coisas de Deus, desejar esse estilo celeste, esse estilo de Jesus que já levou consigo o nosso coração, mas ao mesmo tempo permanece na comunhão conosco. Hoje a gente peçamos a Deus essa graça de descobrirmos a comunhão. Comunhão nas pequenas coisas, comunhão nas coisas muito singelas. Eu acho que hoje uma das coisas também que a gente poderia pedir a Jesus é essa graça de descobrir os pequenos gestos, os pequenos sinais, ali sobretudo naqueles que muitas vezes estão distantes de nós, estão separados de nós. A partir do dia da Ascensão, na Igreja do Brasil, nós começamos a celebrar a Semana da Unidade dos Cristãos, a rezar pela unidade dos cristãos. Portanto, peçamos a Deus, por exemplo, a graça de nos alegrar com aquilo que a gente vê de bom nos outros irmãos de outras igrejas que não congregam com a gente, porque assim a gente vai se alegrar com a comunhão dos filhos e das filhas de Deus. Não é? Jesus diz aqui, não é, que a gente pode pedir ao Pai o que a gente desejar no seu nome, que o Pai vai nos conceder, porque o Pai vai ver que a gente o amou. Portanto, não é? O próprio Pai nos ama porque nós amamos o seu Filho. Ora, nós amamos o Filho na medida que nós amamos também os nossos irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que a gente saiba amar esses irmãos e essas irmãs que fazem um outro tipo de experiência da gente, que vivem a fé de uma maneira diferente da nossa, acreditando em Jesus. Que a gente sinta a alegria por aqueles que descobriram Jesus, que a gente sinta a alegria por aqueles que obedecem a Jesus e que a gente possa, sobretudo, não é, viver dessa alegria, deste amor a Jesus mesmo, não é, que recebendo esse mandato de Jesus, não é, essa ordem de Jesus, que a gente possa rezar também no seu nome, a gente descubra, sobretudo, que o que a gente precisa, em primeiro lugar, é amar Jesus. Porque depois que a gente ama Jesus, descobre Jesus, a gente vai poder amar
como Jesus. E o mundo está muito carente disso, que a gente ame com o mesmo amor com que Jesus amava. Minha amiga, meu amigo, eu desejo para vocês um dia abençoado. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Eu quero abraçar a você que acompanha esse nosso vídeo. Eu te peço, né, curta o vídeo que a gente fez, encaminhe para alguém que você sinta, veja que precisa, ou pessoas que de alguma forma vai fazer bem também para ele, podem divulgar essa mensagem que nós acabamos de deixar. Vou salvar também lá na minha página do Facebook, na minha página pessoal, no meu perfil pessoal e na página Tua Palavra Luz para o Meu Caminho, também no nosso canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra. E o meu abraço no dia de hoje para você que vai nos acompanhando, seja aqui nessa manhã da Europa ou nesta madrugada do Brasil, ou depois você que vai assistir em outro momento. Meu abraço ao meu amigo Padre Rafael aí no Rio de Janeiro por enquanto, depois retorna aqui para Roma. Padre Rafael RJ, sigam esse perfil, quem quer conhecer a história da igreja, tem muitas dicas boas aí para poder seguir. Um abraço para a professora Maria das Graças, Deus a abençoe. Um abraço ao Daleia nos acompanhando, um abraço para ti, Mirtes, uma alegria te ver por aqui. Bênçãos de Deus na nossa vida, no nosso coração, um sábado abençoado e que possamos viver bem no dia de amanhã a nossa Páscoa semanal. Bom sábado, fiquem com Deus.